Oi, turminha, tudo bem com vocês? Bom, na aula anterior, né, vocês ficaram de ler para mim as páginas 64 a 66. Que as 64 são essa que é a página de abertura do capítulo 3, né? Que nós vamos começar a estudar hoje sobre movimentação, sustentação e proteção. E aí na página 64, você fez a leitura aqui e percebeu que as pessoas estão se movimentando, né? Dançando. O outro menino na cadeira de rodas aqui tá movimentando os braços, né? O outro menino tá cantando. Então, ele tá movimentando a boca, o corpo, as pernas, os braços. E na página seguinte, você viu também na leitura que nós movimentamos várias partes do corpo, né? Tanto no piscar de olhos, né? Como no levantar de braço, né? Como no bater uma palma, eu movimento alguma parte do meu corpo, né? Ou várias partes. E nós vamos começar a estudar sobre isso hoje, sobre movimentação, sustentação e proteção do corpo. Né? Já quero adiantar que o que sustenta o nosso corpo é o nosso esqueleto, né? Ele sustenta o nosso corpo. Se não tivesse o esqueleto, né? Nós não conseguiríamos manter em pé, não conseguiríamos movimentar, né? Levantar um braço, né? Mexer uma perna, fazer um movimento de pular. E aí você leu também aqui sobre a página 66, que nós vamos começar a estudar sobre isso agora. Então vamos lá. Capítulo 3, né, como o nome já diz, movimentação, sustentação e proteção. O que é isso? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o próximo. Olha lá. O esqueleto dos animais possui estruturas de movimentação e proteção diferentes, né? Então, por exemplo, o esqueleto de um elefante, imaginou aí? É bem diferente de uma estrutura do movimento de um corpo de um gato. Não só no tamanho. Nós vamos ver algumas diferenças, né? Neste capítulo. É bem diferente da movimentação de um corpo de um besouro. Tá bom? Os esqueletos podem ser interno, né? Dentro. Lembra a palavra interno? Por dentro. Que é formado por ossos ou cartilagens. O nosso esqueleto, ele é interno, né? Não dá para eu ver o meu esqueleto, né? Ele está internamente, está dentro de mim. E também podemos não, nós seres humanos não. Existe um outro tipo de esqueleto que é chamado de esqueleto externo. Então aí, ó, eu coloquei aí o esqueleto de todos os grupos de animais que nós já estudamos, tá bom? Então coloquei aí o esqueleto das aves, o esqueleto de um anfíbio, de um peixe, de um réptil e de um mamífero, tá? Das 5 classes que nós estudamos. Vou levantar aqui para você ver. Olha lá, do réptil este, tá? Vamos lá. Bom, eu falei que existe o esqueleto interno, né? Que é o esqueleto nosso, do ser humano. E existe o esqueleto externo. Como assim o esqueleto externo? Externo que vem de fora. O esqueleto externo, ele tem um outro nome também, que tá de vermelhinho aí, que eu coloquei para você. E nós vamos usar muito essa palavra a partir de agora. O esqueleto externo, ele é também chamado de exoesqueleto. Exo significa do lado de fora. Então, de cara, você já sabe que o ser humano não tem exoesqueleto, que não dá pra gente ver o nosso esqueleto do lado de fora. O esqueleto externo, chamado de exoesqueleto, ele é rígido também, é duro também. Tanto, gente, que ele pode ser comparado à armadura que os antigos cavaleiros usavam em combates para proteger o corpo, né? De tão duro, tão rígido que ele é. Exemplo de animais que têm exoesqueleto: besouros, borboletas, professora, sim, borboletas. E siris, nós vamos falar por que a borboleta tem o exoesqueleto, tá bom? E outros animais. Olha aí, o esqueleto externo. Tá falando aí que é uma cutícula resistente, mas flexível, ou seja, é resistente, mas é flexível, mexe, que cobre o corpo de muitos animais. E protistas, fornecendo proteção para os órgãos internos, não protege os órgãos internos, suporte para o músculo e evita, vamos levantar aqui para a gente ler, e evita a perda de água, tá bom?
Então, olha lá, possui um esqueleto externo, ou seja, possui exoesqueleto. É o que chama de casca na lagosta, aquela casca da lagosta, do siri, do camarão, da barata. Nossa, essa barata tá com a casca preta, pretinha, tá brilhando. Aquilo é o exoesqueleto, né? E ela troca de tempos em tempos. Troca? Como assim? Vamos conversar também sobre isso. O exoesqueleto, gente, ele não cresce ao longo da vida do animal, não. Não é que o animal vai crescendo, o exoesqueleto vai crescendo, não, né? Antigamente, muitas pessoas acreditavam que era assim, né? Mas com descobertas científicas, né, verificaram que não é assim que acontece. O que acontece é o seguinte, à medida que o animal vai crescendo, ele abandona o esqueleto antigo e produz um novo, de tamanho adequado para ele, tá bom? Então, ele vai crescendo, aquele exoesqueleto já não é suficiente para ele, para a sobrevivência dele, ele abandona aquele exoesqueleto aonde? Na mata, na vegetação, no habitat dele, né? E produz um novo exoesqueleto, tá bom? O próprio corpo dele produz um outro exoesqueleto, um novo esqueleto. E este exoesqueleto que foi abandonado, a gente pode encontrar eles em vegetações onde vive aquele animal. Olha aqui, este animal aqui, olha, abandonando o exoesqueleto dele, o velho, né? Deixou o exoesqueleto velho e aqui, ó. E produziu um outro. O mesmo caso do grilo, olha aqui. Abandonou o exoesqueleto, olha ele caindo na vegetação. E vai nascer, né, nele um outro exoesqueleto, próprio para o tamanho adequado dele, que ele necessita. Agora, esqueleto interno. O esqueleto interno é chamado de esqueleto interno ósseo e cartilaginoso. Por quê? O que é isso, ósseo e cartilaginoso? Porque ele tanto tem osso como tem cartilagem. O que é cartilagem? São as partes moles, né, que pode se mexer, né? Mas não é molinha, molinho igual a Maria Mole, não. É uma parte, né, que pode mexer com facilidade. Por exemplo, aqui, ó, aonde fura a orelha aqui, ó, a cartilagem, olha. Você pode fazer assim que não vai doer. Então, vamos lá. O esqueleto do ser humano e de grande parte dos animais é formado quase que totalmente por ossos. Mas o esqueleto dos vertebrados, ele também pode ser formado por um grande número de ossos, né? E também por peças de cartilagens, que eu coloquei de vermelhinho aí, que atuam em conjunto. Então, ossos e cartilagens trabalham junto. As cartilagens são menos rígidas que os ossos. Exemplo, a dobra da orelha, como eu mostrei aqui para vocês, né? Que facilmente eu consigo mexer, movimentar, sem causar dor. E aqui, olha, tem uma imagem representando os ossos do nosso corpo humano. Eu coloquei essa imagem aqui só a nível de conhecimento, que depois nós vamos estudar esses ossos mais profundamente. Então, aqui na nossa cabeça, nós temos os ossos do crânio, do maxilar, né? E da mandíbula, aqui, ó, do queixo. Né? Nós temos aqui, ó, clavícula, tá? Escápula, as costelas, né? Que protege os órgãos internos. E tem vários ossos no nosso corpo. Ao todo, temos 206, tá bom? Aqui o osso do braço chama húmero, abaixo dele tem o externo. E aqui, ó, tem o rádio e a ulna. Se você não aperta para doer, não. Mas se você apertar um pouquinho aqui, seu braço, você vai perceber que tem um osso de um lado e outro do outro. Tá bom? Uma é a ulna, que tá mais a parte externa aqui, ó. E o mais por dentro, o rádio. Tá bom? Então, essa aí é a nível de conhecimento. Depois nós vamos estudar os ossos. Característica dos ossos. Para que serve os ossos? Né? Como eu já falei para vocês, os ossos são estruturas rígidas e alguns podem suportar grande peso. Por exemplo, o osso da coxa, que chama fêmur, né? Por isso que os adultos, né, têm facilidade, por exemplo, em carregar uma criança no colo sem sentir necessariamente dor, né? Porque o osso da coxa, o osso do fêmur, ele pode suportar grande peso. Os ossos são duros e são muito resistentes. Mas, gente, algumas pessoas acham que o osso não tem vida. E o osso é uma estrutura viva. Ele é uma estrutura viva, ele cresce durante a infância e adolescência. Se ele vai crescendo durante a infância e adolescência, né?
Daí para notar que ele é uma estrutura viva. Algo morto cresce? Né? Então, o osso é uma parte do nosso corpo que ele é uma estrutura viva, tá bom? E ele recebe sangue também. O revestimento do osso ele é muito sensível e pode causar dor intensa, apesar de serem bem resistentes, né? E ele também pode quebrar, tá bom? Ele é muito rígido, mas ele pode quebrar? Pode, ele pode quebrar. E ele quebrando, olha aqui, ele pode quebrar e causar fraturas. Deixa eu colocar ele mais para baixo aqui. Este aqui mais para cima. Opa, só colocar mais para cima aqui, ó. Aí, vou subir este aqui um pouquinho para ficar melhor para você ler. Se você precisar parar o vídeo para ler, tá? Aí. Então, ele pode quebrar e quebrando, ele pode, inclusive, causar fraturas, tá bom? E antes daqui, eu coloquei aqui um exemplo de fraturas. Olha aqui, aqui é como é o osso, tá bom? Por dentro. Precisa decorar esses nomes, nomenclatura? Não. Você precisa saber que o osso, ele tem a cartilagem, olha aqui, a parte de cartilagem, a parte de um osso mais esponjoso, mais na beiradinha, o osso mais compacto, né, mais duro, por dentro dele, tá bom? Aqui são exemplos de fraturas, tá bom? E este resumo da aula aqui, que eu vou pôr aqui por último. Então, resumo da aula. Introdução do capítulo 3. Então, conteúdo na página 64 até a 70. 64 e 65 foi essas que vocês leram. E 66 está aqui explicando. Aqui tem um exemplo de besouro que tem um exoesqueleto, tá bom? Aí você pode sublinhar aqui, ó, os insetos como besouro, sirica, marões, que possuem exoesqueleto. Na página 67 e 68, tem uma atividade que você vai fazer, tá bom? Vou deixar para você fazer essa atividade. E nós estudamos também o esqueleto interno ósseo cartilaginoso, que eu coloquei a imagem dos grupos dos animais. Está aqui na página 69. E aqui na página 70, que eu falei que os ossos são estruturas rígidas, inclusive um exemplo de fratura que está igual aí do livro, né? Então, gente, o que eu faço para evitar uma fratura? Nós vamos falar nesse assunto posteriormente, mas já vou adiantar, né? Quando fala assim, desce daí, é perigoso, menino. Eu não posso ficar subindo em qualquer lugar, né? Não posso ficar correndo de uma maneira inadequada, com um sapato, né? Um calçado apropriado. Eu tenho que conservar, preservar a minha saúde e a saúde dos meus ossos, tá bom? Então, fica espertinho, fica esperta aí, para não machucar, né? Nessa época de pandemia, a gente tá mais, que nós estamos dentro de casa, as coisas ficam mais agitadas, um pouquinho, né? A gente fica querendo correr pelo quintal, brincar o tempo todo. Isso é sadio, é saudável, mas tem que prestar atenção e tomar cuidado para não machucar, tá bom? Então, beijo, beijo. Até a nossa próxima aula, tá bom? E faça de atividade a página 67 e 68, tá? Nós vamos corrigir na próxima aula. Um beijo.